Muito bem, pessoal, antes de qualquer coisa eu quero convidar você para estar curtindo a nossa página Vida Completa. E agora nós temos também um canal no YouTube onde iniciamos colocando ali alguns vídeos, mensagens, pregações da Palavra de Deus. Eu convido você para estar se inscrevendo ali no nosso canal e deixe o seu comentário, a sua observação concernente ao assunto que vai ser tratado, pois a sua opinião também é de grande valia. Aproveite e deixa aí a tua pergunta para que nós possamos estar discorrendo sobre o assunto no próximo vídeo. Oi pessoal, hoje eu tô aqui, deixa esse like aqui embaixo. Muito bem, pessoal, no vídeo de hoje então estaremos falando sobre um assunto muito interessante, onde várias pessoas colocaram o seguinte questionário: quem foi a mulher de Caim? E juntamente com essa pergunta, conforme você vai ver aí na tela agora, há uma pergunta feita pela Fátima Kiura. Olha a dúvida: como haviam outras pessoas? Quando Caim foi vagar, já encontrou um povo ali em Gênesis 4:17? Para respondermos essa pergunta e também a de quem foi a mulher de Caim, aproveitando, eu vou tratar aqui mais uma outra questão: se Adão e Eva tiveram filhos antes de sair do Éden. Como nós saberemos isso? Nós não temos provas, mas nós temos evidências textuais. E quais são as evidências textuais? Conforme você vê na tela aí, no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 16, o versículo é o seguinte: e a mulher disse: eu multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O texto no hebraico da Stuttgartensia está assim: Hel Haisha Amar Areber Harebar. A expressão harebar que ele está utilizando ali, ela vem de um verbo hav, que é multiplicar ou aumentar. Como assim aumentar ou multiplicar? Se vai multiplicar e se vai aumentar, então significa que já existe alguma coisa. Só aumenta aquilo que já existe. Então, essa é uma das evidências de que de fato ela já teve filhos. E agora o que vai acontecer é que os próximos filhos que ela vai ter, a sua dor vai ser multiplicada. Mas independente dessa questão, vamos para um outro ponto, conforme nós estamos aí com alguns textos na tela. Gênesis capítulo 4, versículo 1, a Bíblia Sagrada vai dizer uma verdade. A verdade é a seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Nós sabemos disso. Esse é um acontecimento depois da saída, depois da queda, depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Mas vamos observar uma questão aqui. O texto na Stuttgartensia está dizendo assim aí em Gênesis capítulo 4, versículo 1: Verhadan Iadá et Shavá Isheto Vatahar Vateled et Caim. Veja que a expressão Iada, ela é uma expressão onde ele está usando para o termo conheceu. Mas conforme você pode analisar aí, essa expressão ela está relacionada ao ato de ter relações sexuais. Não é só conhecer: oh, você é Eva, tudo bem, Eva? Oh, paz do Senhor, como você está? Não, na verdade, esse ato de conhecer é o ato de ter relações sexuais. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso para que nós tenhamos a compreensão do versículo colocado aí pela nossa amiga Fátima Kiura. Por quê? Porque o versículo 17, ele está dizendo assim: e conheceu Caim a sua mulher.
a expressão "e conheceu Caim a sua mulher" não significa que ele foi lá para a terra de Nod e conheceu a sua mulher. Não, a expressão "conheceu" ali é a mesma expressão aonde vai se falar sobre Adão e Eva. É o ato sexual, ou seja, eles tiveram um relacionamento e tiveram filhos. Então observe que o texto não está dizendo que ele foi até lá, encontrou uma mulher lá, no meio daquele povo, e aí teve um filho. Não, está dizendo simplesmente que ele foi até lá, e o texto vai dizer que ele teve relações com a sua mulher. Então é muito provável de que Caim já tenha saído do lugar onde ele estava com o seu cônjuge, ou seja, com a sua esposa, porque o texto vai dizer assim: conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Veja que no texto da Stuttgartense está dizendo assim: Vaiedá Caim et Isheto Vatará. Olha só, a expressão Vaiedá é a mesma expressão utilizada ali no texto que nós falamos sobre Adão e Eva, no capítulo 4, versículo 1, aonde a Bíblia diz que Adão e Adá, ou seja, conheceu Eva. Esse é o texto no hebraico. E esse ato de conhecer é o ato de ter relações com a sua mulher. Beleza, resolvemos uma situação. Independente se Caim foi até lá e conheceu uma mulher naquela região ou não, o que o texto nos dá a entender é que ele simplesmente teve um relacionamento com a sua mulher. Não está dizendo que essa mulher é do meio de um povo. Outra questão a ser resolvida: se Adão e Eva tiveram filhos, que é muito provável, porque há uma tradição que vai dizer que Adão viveu 800 anos depois de Sete, a Bíblia Sagrada diz isso, e essa tradição vai afirmar que Adão e Eva teve 60 filhos, que eram 33 homens e 23 mulheres, depois de ter saído do Jardim do Éden. É apenas uma tradição, eu não estou afirmando isso aqui. Parece ser muito pouco, porque, afinal de contas, alguns avós de vocês sabem que tiveram de 15 a 20 filhos, tendo vivido aí 80, 90 anos. Então, quando nós observamos a saúde que Adão e Eva tinham, esse número parece um número pouco para quem viveu 800 anos depois de Sete. Mas nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram dentro do Jardim do Éden. Então vamos entender uma coisa: se Deus disse eu vou multiplicar a tua dor, então isso significa que ela já tinha tido a experiência de ter a dor. Isso então pode nos apresentar a seguinte experiência: quando Caim nasceu, já existiam pessoas na sua família. Não se sabe se irmã, não se sabe se era algum parente próximo, ninguém sabe. Mas e como fica a situação do incesto? Amigo, amiga, incesto passa a ser uma realidade depois da lei. Nesse período não existia a lei mosaica. Nesse período também não existia ainda o Código de Hammurabi. Então não existia essa afirmação da liderança dizendo assim: vocês não podem ter relacionamento com as suas irmãs. Afinal de contas, a questão de saúde não era como a dos nossos dias. E todos vocês sabem que a genética, o código genético hoje, ele não é como o daquele tempo. Hoje a nossa saúde é um tanto mais deteriorada. E como existiam algumas situações que não vale a pena mencionar aqui agora, existiam situações muito perigosas naquela época. Então Deus coloca no coração de Moisés dizendo: o irmão não vai ter relacionamento com a irmã, e todas essas questões da lei mosaica. Então nós entendemos que no tempo de Caim não existia essa lei. Então aqui está a resposta. A resposta, na verdade, ela não existe, porque não sabemos com quem Caim casou. Nós temos aqui, então, evidências de alguns textos bíblicos. A primeira: aparentemente, sim, Adão e Eva tiveram filhos no Jardim do Éden. E, aparentemente, Caim casou sim com uma irmã ou com alguém semelhante. E pelo que entendemos no texto, independente se existia uma povoação em um outro lugar, esse povoado que existia já eram de descendentes talvez do próprio Adão e Eva. Agora lembrando que não existe só esse ponto de vista. Eu poderia passar para você vários outros, mas o ponto principal foi passado aqui para você.
Deus abençoe a sua vida. Compartilhe, curta esse vídeo, comente aí embaixo. O seu comentário servirá de grande valia. Talvez você tenha algum outro ponto de vista que seja mais interessante do que esse. Estamos prontos aí para ler juntamente com você. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, no próximo vídeo. Deixa aqui os teus comentários e até o próximo vídeo.